Quando nós falamos em potenciais, todos os potenciais nossos são enigmas na vida. Nenhum de nós conhece realmente o seu potencial, exceto quando está diante de uma situação. Exceto quando a crise vem. Se vem um leão na sua frente, aí você vai saber quão corajoso é. Se aparece um cobrador de impostos também, acho que vale a mesma coisa. Ou seja, alguém terrível, alguma coisa terrível, aí você vai saber quais são os seus potenciais. Quando você entra em conflito com outra pessoa, quando você tem algum problema, alguma dificuldade, é aí que você vai saber o que é que você tem escondido. Porque normalmente o que nós desenvolvemos é muito pouquinho. É quase nada. De fato, pensem na vida de cada um de nós. Quantas coisas diferentes realmente fizemos numa semana? Dá para contar nos dedos. E diferente não significa que em vez de escovar os dentes às 5h45 da manhã, você escovou às 5h48. Não estou falando isso. Estou falando algo diferente. Algo que realmente foi significativo e relevante. Algo que normalmente você não faria. A maior parte de nós estamos num caminho que vamos e repetimos e repetimos e repetimos. Então existe a questão: como eu posso realmente desenvolver os potenciais? Será que eu tenho que esperar uma crise? O problema é que quando a crise vem, você não tem tempo de desenvolver o potencial. Vai liberar o que você já tem, que normalmente você não conhece, não descobriu ainda. Por isso que a vida dá muitos enigmas para nós. A vida quer que nós sejamos melhores. A vida quer que nós nos transformemos. Vai escapar coisa em espanhol aí, né? Vocês não importam, não é verdade? Se escapam então, vocês aí, por favor, me perdoem. Então, a vida vai dar para nós todas as oportunidades do mundo. O primeiro tema que eu tenho que ter, a primeira atitude que eu preciso, é ter uma atitude de introspecção, de ser mais reflexivo, sabe? De ser mais tranquilo. Porque não sabemos realmente as respostas para tudo. E num ritmo tão moderno, onde você tem que tomar decisões tão rápido, se você não toma decisão, você perdeu o cliente. Você não toma uma decisão, você perdeu o namorado, namorada. Você não toma uma decisão, tchau, acabou. Essa atitude dá muito benefício. Porque ela faz que, em vez de você responder direto, você para e reflete um pouquinho. Você pensa. Você tenta entender todo o contexto no qual você vive. Porque o contexto tem muita influência sobre as coisas que estão acontecendo. E as aparências podem enganar muitas vezes. E pode que esse leão que apareceu diante de você, de fato seja um gatinho aí que aumentou. Você está vendo no ângulo errado. Então você tem que mudar o ângulo. Você tem que mudar a perspectiva. Você tem que mudar a forma de lidar com as coisas. Então esses dois filhos, lembram dos dois filhos? Ou já esqueceram? Os dois árabes, bom. Eles escutaram isso, chegar por último, o que é isso, né? Então eles decidiram tomar um tempo refletindo. Então eles foram para um deserto lá e chegaram num oásis muito bonito. Um lugar muito tranquilo, muito calmo. Mas a resposta não aparecia. A resposta para esse enigma ainda estava difícil de acontecer. Porque muitos dos enigmas das nossas vidas dependem bastante de outras pessoas. Imagino que aqui ninguém tem problema com outras pessoas, não é verdade? Não, né? Mas normalmente temos problemas com outras pessoas. De fato, nosso mundo chegou a um ponto de total diversidade. Eu estava lendo sobre os Estados Unidos
Pouco a pouco eles têm leis para proteger todos os tipos de população, todos os tipos de gente que antes era considerada minoria. Praticamente essa palavra vai desaparecendo, porque não são minoria, eles são parte da vida. Estão aí, está todo mundo aí, né? Então tem o caso de um garoto que decidiu ser garota, né? Então tinha a questão de onde ele vai trocar de roupa quando ele jogue os jogos na escola, da educação física e toda essa história. Então havia um problema aí. Porque, segundo a lei, não poderia ser discriminado. Mas as outras garotas não queriam que ele estivesse, ou ela estivesse aí. Então havia muitos problemas. Como nós fazemos? Por isso você tem que ter outra atitude. Tem que desenvolver uma atitude com relação a outras pessoas mais positiva. Temos que buscar esse ponto de tolerância. Olha, tolerar é uma das coisas, se não é das mais difíceis, eu diria que às vezes é quase impossível. Porque você está no meio de tanta gente, estamos convivendo com tantas pessoas, somos tão diferentes. Nós somos diferentes deles. Né? Aqui deve ter corintianos e palmeirenses. Palmeirense não deve ter, né? Deve estar no jogo. São Paulino, certo? Deve ter ateus do futebol como eu, que não tem time. Ou seja, devemos ter uma mistura aqui e temos que conviver. Convivemos gêneros diferentes, idades diferentes. Hoje eu estava com minha mãe está nessa crise aí, meio da idade, puxa, e agora e tal. Eu falei para ela, você vai viver 30 anos mais? Não! Ou seja, mas sim, é verdade. Ou seja, é realidade. Alguém daqui conhece alguém com mais de 100 anos? Tá? Ou seja, e é cada vez mais comum. Tá? Então significa que essas pessoas, muitas delas foram treinadas praticamente, que aos 60 anos já se prepara para a morte. 64 já tem que ter tudo pronto, hein? Porque 65 é o último ano. Quando a pessoa chega aos 70, 75, 80 e agora o que aconteceu? Será que ela me esqueceu? Será que a morte passou, eu não vi, de repente ela bateu na porta, não estava, não sei, algo assim? Então, claro, o desafio dessas pessoas vão viver mais 30 anos mais. Ou seja, isso implica que todo esse conceito de aposentadoria, dos velhinhos jogando damas lá no parque, muda. Porque eles têm 30 anos mais. Alguns de vocês devem ter menos de 30 anos. Ou seja, essas pessoas têm a mesma idade de vocês, mais para viver. Isso significa que a tolerância hoje é algo multidimensional. Você precisa tolerar toda a realidade que existe ao redor. Tolerar o lixo nas ruas, tolerar mendigos, tolerar as limusines que podem passar. Bom, aqui passam os helicópteros, né, que passam por cima. Tolerar o clima de São Paulo, que não sabe se quer fazer frio ou quer fazer calor, ainda não decide. Temos que tolerar esse passarinho que está lá fora, que é delicioso. É uma tolerância muito fácil. Ou tolerar crianças que estão brincando por aí, super gostoso. Mas temos que tolerar tragédias e coisas difíceis e duras. A tolerância implica que você tem que usar parte do seu potencial que normalmente você não usaria. E esse é o segredo de que poucas pessoas conseguem entender. Que tolerar é crescer. De fato, não sei se vocês no Brasil estão ouvindo falar do primeiro-ministro canadense, que é totalmente diferente, totalmente distinto. O pai dele foi primeiro-ministro faz muitos anos. Mas ele está renovando tudo. O ministro de Defesa do Canadá é de origem indiana. Ele é de uma religião chamada Sikh, então ele usa turbante. Então ele é canadense. Você olha disso, uau, isso é impossível. E dos pensamentos que ele tem, dos discursos que ele falou, era sobre o benefício da imigração. De fato, o Canadá quer eliminar todos os vistos, ele quer deixar que todo mundo entre lá. E uma das ideias dele era do enriquecimento que vem com as imigrações.
Então pensa nessas imigrações que todos os dias, quando você está dirigindo no trânsito de São Paulo, você está no metrô, está num ônibus, você está trabalhando, todas essas imigrações que estão acontecendo no nível sutil, onde de repente as ideias de outras pessoas tentam entrar no seu mundo. E o seu ponto de vista, que é tão diferente da outra pessoa, também tenta penetrar na vida dessa pessoa. Tentem pensar no efeito que isso causa. O efeito potencial possível é enorme, é gigantesco. Puxa vida, você pode aprender de outros, você pode ver o mundo de forma diferente. Você tem a possibilidade de viajar a outros países sem ter que viajar, somente escutando o que essas pessoas têm para contar, escutando a sua realidade, escutando o que elas aprenderam e o que elas podem entregar para você através das suas experiências. Na verdade, isso é tolerar. Tolerar não é aguentar, tolerar não é ficar, eu estou tolerando aqui. Não, tolerar não é isso, porque se fosse isso, não seria tolerância, seria aguentância, não sei como seria o nome, seria outra coisa. Não, tolerar é esse espírito de que aprendemos, de que crescemos juntos, de que nós temos a possibilidade de entender. E esses dois irmãos, lembro dos dois irmãos, vocês estão lembrando, né? Bom, esses dois irmãos nesse lugar, nesse oásis tão bonito, eles que são tão diferentes, eles começaram a conversar. Eles começaram a dialogar, tantas diferenças. Além disso, eles eram rivais nessa procura da grande herança. Eles eram pessoas que estavam aí, prontos para matar o outro, porque o dinheiro era muito. Porém, eles aprenderam que nenhum dos dois sabia a resposta. E os dois, juntos, poderiam fazer algo muito maior. Então tem outra atitude também. Porque às vezes você não precisa tolerar. Tolerar gasta energia. É como aprender. As crianças, né, ficam cansadas de só ir na escola. Então os pais perguntam: você está cansado? Você ficou sentado todo dia ou ficou correndo, brincando? Mas não. Cansa por quê? Porque está aprendendo. Está aprendendo muitas coisas. Muitas coisas estão entrando de informação. Não sei, o seu cérebro está crescendo. Essa é uma das teorias. Cada vez que você aprende algo, seu cérebro aumenta. Então isso exige muita energia do seu corpo. Por isso a tolerância cansa. Por isso tolerar é difícil. Um dia vão e fiquem no quarto com alguém que tem outros hábitos para dormir e vejam o que acontece. E vejam se vocês conseguem tolerar, ou coisas assim muito básicas. É difícil. Então tem outra atitude importante que você pode usar. Porque às vezes não precisa tolerar. Às vezes o que temos que ser é ser flexíveis. É acomodar-nos às situações. É ajustar-nos às novas realidades que existem. Não, eu fui morar num outro país, é o segundo país que eu moro, além do Brasil. E claro, você tem que se ajustar, você tem que aprender o idioma, não só o idioma, você tem que aprender do jeito que eles falam. Eu aprendi o espanhol, não tem chileno aqui não, né? Eu posso falar o que eu quiser, né? Bom, então eu aprendi espanhol no Chile, que é provavelmente não é o pior espanhol, acho que o cubano tá de ponta lá em cima. Não tem cubano também, né? Puxa, tem que tomar cuidado. Mas os chilenos falam espanhol, eles não falam o S, não sei, eles comem o S, não sei o que eles têm contra o S. Que é tão bonita a letra, né? Eles não gostam. Então quando eu chego à Colômbia, é todo o oposto. Os colombianos têm todo um orgulho do idioma, tem toda uma forma de falar, eu tenho que me adaptar. Essa é a minha realidade, eu escolhi essa realidade, eu tenho uma profissão, eu me adapto a essa profissão. Eu escolhi isso, eu não vou tolerar as coisas, eu tenho que adaptar. Se eu moro em São Paulo, eu tenho que me adaptar à realidade do belo tráfego daqui, né? Essa coisa tão bonita, né? Eu tenho que adaptar-me à cultura brasileira, à forma de ser do brasileiro, que é totalmente diferente, é distinto. Eu tenho que me adaptar a toda a realidade que existe ao redor.
essa atitude de adaptação não significa que você vai perder os seus princípios, não. Tanto a tolerância como a adaptação fazem que você se enriqueça, você cresce mais. Só que a diferença é que na tolerância você se mantém firme na sua posição. Só que você aceita que há uma diferença. Você escuta o diálogo, conversamos e vemos o que podemos aprender. Já na acomodação, você aprende, você automaticamente passa a aceitar essa realidade. Isso é. Sem discutir. Sabe, eu aprendi que a aceitação é uma das coisas mais difíceis e, porém, mais liberadoras que existem. Quando você aceita algo, e claro, você só vai aceitar normalmente coisas ruins, porque coisas, se eu falo que é um sorvete, ninguém vai dizer aceito, ou seja, claro, é óbvio, não tem aceitação aí, tem discussão. Agora, se eu digo que é um brócolis, aí já é difícil, né? Puxa. Então, as coisas que são ruins, normalmente a gente recusa. Na tolerância, você se mantém nessa posição. Você vai aprendendo a conversar. Mas na aceitação, você abraça essa realidade. Você acolhe. Você aceita isso. E você passa a amar isso que existe. E não é tão fácil aceitar as realidades que são feias da vida. E tem muitas realidades que são muito feias na nossa vida. E só quando você aceita que você é capaz de apreciar isso. E é só quando você aprende a apreciar isso que em algum momento você poderá talvez mudar ou ajudar a mudar isso. Mas tudo parte dessa aceitação. Essa é a realidade. Tudo bem, isso é. Deixa eu morar nessa realidade. Quando eu fui para a Colômbia, Bogotá era a cidade mais violenta do mundo e Colômbia era um dos países mais violentos do planeta. E não foi tão fácil aceitar, mas eu descobri que era mais meu esforço que o esforço dos outros. De fato, eu era o que estava chegando, né? Eu sou estrangeiro. E todos esses anos que eu vivi foi todo um processo de aceitação, de entender. Né? Quando algo aconteceu dia 2 de outubro, eu pensei, como podem fazer isso? Mas eu pensava, não pode ser tolerância, porque eu moro aqui, eu vivo aqui. Essa é a minha terra, é onde eu trabalho, é onde eu me desenvolvi. É aqui que eu conheço as pessoas. Eu já não conheço praticamente ninguém no Brasil, exceto a minha família. Mas lá é onde eu conheço todo mundo. Eu escrevi meus livros lá, eu me desenvolvi como ser humano lá, completamente. Então, quando você aceita a realidade, que é tão dura, tão difícil, de repente você começa a apreciar, você começa a apreciar que tem algo bonito aí. Tem algo bonito que existe nessa situação. E que é você que tem que aprender. A beleza, tanto do poder da atitude de tolerar, como da atitude de ajustar-se, adaptar-se às situações, é que é você quem aprende. Talvez a situação não mude. Colômbia mudou muito, é delicioso hoje. Bogotá é uma cidade bem bonita, Medellín é fantástico. Mas mesmo que a situação não mudasse, eu sei no meu coração que puxa, quando você aceita algo, a mudança vem. Não vem talvez no outro, mas vem em você. Vem em você porque você aprende que é possível. Você aprende que as coisas são. Sabe, vocês lembram desse conto, dessa história, né? Dessa pessoa que andava pela natureza, criticando tudo que estava errado? Não sei se vocês lembram. E em algum momento ele critica, né? Dizendo, olha lá, a jaca, né? Nasce numa árvore tão alta, enquanto que a jabuticaba nasce aqui. Pô, ao contrário, não sei. Ele se sentou e pá, caiu uma jaca na cabeça. Ele foi, entendeu? Bom,
tem que fazer algo aí. Agora jabuticaba. Era algo. Você critica, todos criticamos, né? Alguém criticou um time de futebol, alguém criticou um chefe essa semana, alguém criticou sua mãe, o seu filho. É muito fácil. Porém, quando você aceita que quem tem que mudar sou eu de alguma forma. Eu tenho que me ajustar a isso. E a beleza é que você vai ver, olha, é garantido. Com essa atitude, o seu potencial abre. E você vai ver que a outra situação, a outra pessoa, o que seja, vai mudar também. De alguma forma, porque você se adaptou, o outro também se adaptou. E esses dois irmãos, lembra dos dois irmãos ainda? Bom, esses dois irmãos, eles começaram a conversar lá no oásis, tudo bonito, tal, você pode imaginar, com um camelinho aí de fundo e tudo. E bom, eles se abraçaram. Eles descobriram que, puxa vida, ok, a tradição até agora é que só um de nós podia ter a herança, mas o pai é muito rico. Por que não vemos outra forma? Por que não vemos como repartir essa herança entre nós? Então vem outro tipo de atitude. E essa atitude é muito importante. E aqui falaram que são 8 atitudes. E na verdade essa atitude divide em duas partes. Porque toda a nossa vida é feita de tomada de decisão, decision making. Então, tomadas de decisão. Toda a nossa vida, vocês tomaram decisão para vir hoje aqui, não é verdade? Amanhã vocês vão tomar outras decisões, e muitas decisões na vida. Às vezes tomamos decisões muito pequenas, se eu como chocolate ou como maçã. Às vezes tomamos decisões importantíssimas, se eu sigo esse tratamento médico ou aquele. Às vezes as decisões dão certo. Às vezes terminam em divórcio. Às vezes as decisões dão frutos muito positivos e às vezes não. E é importante pensar o que é isso, o que acontece, porque as decisões são feitas dessa maneira. E como podemos melhorar isso? Tem um autor que se chama Daniel Kahneman. E ele escreveu um livro, que eu não sei o título em português. Mas em inglês é mais ou menos pensa lento e pensa rápido. Mais ou menos isso. Thinking fast and slow. E ele me chamou a atenção, por isso eu comprei o livro dele, porque ele é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia. Meio estranho. E eu decidi, quero ler o que é. É um livro muito fácil de ler, só demorei 5 anos para lê-lo. É muito fininho, mais ou menos assim somente. Mas uma das contribuições mais grandes que eu recebi desse livro foi a percepção de como nós decidimos. E ele mostra de diferentes maneiras como as pessoas decidem. Como as pessoas vão e se deixam enganar, entre aspas, por percepções superficiais. E provavelmente aqueles que se divorciaram devem pensar nisso, né? Puxa vida, como é que eu fiz isso? Tá? Porque a realidade das decisões é que elas impactam de uma forma extremamente importante na nossa vida. De fato, você não pode desfazer uma decisão que você já tomou. É impossível. Você pode tomar outra decisão. Por exemplo, você casa e se divorcia. Você passa a ser divorciado, já não é solteiro mais. Já acabou. Ou seja, você não pode realmente desfazer algo que você já decidiu na sua vida. No campo espiritual, nós trabalhamos muito nesse aspecto. Porque a decisão está intimamente conectada com a capacidade do ser de ter yoga, de ter uma conexão com algo. Uma conexão positiva com alguma coisa. Essa capacidade de decisão vai influenciar não somente a sua vida normal, mas inclusive a sua perspectiva como ser, como pessoa. Um dos exemplos mais interessantes que eu vejo da parte espiritual é onde nós temos, como Brahma Kumaris, a nossa sede espiritual. Está na Índia.
Alguém já esteve lá em Mount Abu? Aqui, ok. Valeu a pena? Sim. Então, Mount Abu é uma cidadezinha que quase não aparece no mapa. Realmente é uma cidadezinha muito pequena. Nossa sede foi fundada, de fato, no que é o Paquistão hoje em dia. Então, devido à separação da Índia e Paquistão, como a maior parte do nosso grupo, fundadores, eram de religião hindu, eles estavam num terreno errado, estavam no lado errado do mapa, né? Então eles decidiram transferir-se à Índia. Aonde? Onde poderiam ir? E eles finalmente chegaram à decisão de ir para essa cidadezinha de Mount Abu. Foi a pior decisão do mundo. Era uma cidadezinha feia, era uma vila perdida lá não sei onde. Houve muitas provas. De fato, das 300 pessoas que era o grupo de fundadores aproximadamente, acabaram ficando 8 somente. Literalmente aí. Inclusive o fundador, tal. Esse foi o ponto mais baixo. Porém, o fundador ele tinha muita fé. Ele era muito criativo. Ele começou a organizar muitas coisas. Ele começou a estimular as pessoas a fazer outras coisas. E lentamente, as pessoas começaram a valorizar esse lugarzinho. Justamente porque era isolado de tudo e, portanto, você podia experimentar silêncio. Você podia ter experiências de meditação mais profundas. Eles começaram a aproveitar o terreno rochoso, né? É uma montanha, então tem uma parte onde você tem uma vista da planície muito bonita. E você vê, dizem, até a fronteira do Paquistão, não sei se é verdade, mas é longe, é bastante ampla essa planície. Eles começaram a compensar as dificuldades, inclusive que não tinham comida, porque não chegava comida lá. Eles começaram a compensar essa dificuldade criando um ambiente espiritual muito poderoso. Hoje você vai lá, e por um lado, Brahma Kumari já não são 8 pessoas, residentes lá já passaram de 1000 pessoas, total. Segundo, a cidadezinha é famosa hoje, ou seja, já tem um movimento turístico enorme, é uma das cidades mais privilegiadas. Uma das características turísticas é que quando houve as invasões muçulmanas que destruíram os templos da Índia, como aí era tão isolado, eles como que não viram. Então eles, quando chegaram lá, já era um grupo muito pequeno e não puderam fazer tanto, não puderam causar tanto prejuízo. Então tem pelo menos um templo, que nem mesmo é hindu, é de outra religião, jainista. E esse templo, uma parte não foi destruída. Então eles até mostram, né? Essa parte aqui é original desse templo, desde quando foi construído. E eu pensava, claro, essa decisão que foi a pior no momento, acabou tornando-se provavelmente a melhor, porque imagina se você está num lugar como São Paulo, onde de repente você pensa em Interlagos, deve ser muito vazio, não tem ninguém, agora deve estar cheio de gente. Então, muitas decisões que nós tomamos, nós só focamos no momento presente. Então, uma atitude importante é ter a atitude de tomar opções, de ver as opções, de ir além da lógica. E também não contar só com a intuição, mas contar com essa energia espiritual que vai te dizer qual das tantas opções que existem será a opção correta. Porque acho que todos nós aqui devemos ter tomado pelo menos uma decisão na nossa vida que foi excelente, fantástica. E que até hoje nos agradecemos a nós mesmos ou a quem quer que nos ajudou a tomar a decisão por ela. E essa decisão serve 30, 40, 50, 60 anos depois. Ela continua servindo. E essa é a atitude que faz com que eu refoque, eu veja o mundo de outra forma. Porque quando você vê o mundo de uma forma espiritual, é diferente como você vê as opções. Como você vai e escolhe algo, por exemplo, no supermercado.
como você vai comprar algo? Vai comprar cereais ou, sei lá, um doce? Como você toma decisões? Como você escolhe as opções? Preço? Qualidade? A posição do produto? A composição? Que mais? Que outras coisas? Marca? Que mais? O gosto, né? Os olhos, tá bonito, tá azulzinho, bonito, verde. Minha mãe, ela tem uma dieta, eu fui lá, ajudei ela a comprar um pão, era todo branco, assim, pálido. Falei, bom, compramos, porque é uma empresa colombiana, não sei se sabia que o Pão de Açúcar foi comprado por uma empresa colombiana, mais ou menos. Então, eu falei, essa empresa eu conheço, é muito boa, mas o pão não convencia muito. Assim a gente toma, né? Porque tem várias opções, tem várias possibilidades. Nós tomamos base em critérios, né? Quando você trabalha no lado espiritual, porém, é diferente. Porque quando você entra nessa conexão espiritual do yoga, todas essas opções começam a desaparecer. E vai ficando a opção que é. Eu não estou dizendo que é algo místico, que amanhã alguém vai perguntar para você, olha, como é que eu faço isso? Um momento. Não é isso, não. E acontece, eu tenho um amigo, era um amigo que vivia uma vida um pouco confusa. Eu contei como 10 esposas, mais ou menos, e tal, né? Então ele tinha uma empresa muito importante, eu estava na sala da diretoria com ele, e ele tinha um CD de mantra tocando, mantras são mais ou menos assim, né, incenso, na sala de diretoria. E chega alguém com o balance sheet, chega alguém com o informe, né, o report, relatório do balanço da empresa. Então ele faz assim. E tudo bem, ou seja, é só prática espiritual, quer fazer isso? Tudo bem, fecha a porta e faz. Mas os empregados olham isso e... Não, isso não é decisão espiritual. A coisa é que você vai sentir qual é a opção correta. E vai ter uma lógica que vai backupear isso, vai respaldar isso, vai ajudar a explicar por quê. Né? Nesse caso de porque nós tomamos a decisão de Mount Abu, a decisão foi tomada porque uma pessoa indicou Mount Abu, explicou, é muito mais isolado, o que vocês querem fazer assim. E o fundador era muito criativo. E quando nós mudamos para lá, eram talvez mais de 200 pessoas, não chega, acho que eram como 150, 180 pessoas. E o fundador dizia, vocês têm que sair, porque não tem lugar para hospedar todo mundo. Mas vocês vão sair, vocês vão levar esse conhecimento espiritual a outros lugares. Eu não estou mandando vocês embora. O que eu quero é expandir isso. E essa expansão foi o que trouxe toda a energia. Então tem uma lógica que respalda. Mas a pessoa espiritual, ele vai entrar nessa energia espiritual e vai sentir automaticamente, olha, dessas 20 opções, essa é a melhor. E depois vem o grande desafio, que é implantar essa decisão. Uau! Especialmente os latino-americanos, somos famosos porque sonhamos muito, né? É a pessoa que compra um bilhete de loteria. Vocês ainda acreditam nisso, né? Bilhete de loteria. Enquanto vai chegando a casa, já vai distribuindo o prêmio. Você já sabe que vai estar tanto dinheiro para a mãe, tanto dinheiro para o pai, para a irmã, para a sogra nada, e vai distribuindo todo o dinheiro aí. Mas não ganha, não acontece. De fato, na Colômbia seria até engraçado se não fosse trágico. Quando houve a votação do plebiscito para se era sim ou era não, todos sabiam que ia ganhar o sim e ganhou o não. O engraçado é que ninguém estava preparado. Os do não fizeram festa, não celebraram, porque eles nem pensavam que ia ganhar. Como 2 dias depois eles começaram a
Porque não tem isso, ou seja, nós latinos temos essa mania de que nos levamos muito aqui, mas temos dificuldade em plantar. E não é só latino, não. Tinha esse ditado, o que os japoneses falavam, né, de que os americanos criticavam muito os japoneses, porque eles demoravam muito para tomar uma decisão. Então os japoneses falaram, olha, é verdade, a gente de repente, digamos, tomamos 1 ano para escolher a melhor opção, mas demoramos 1 mês para implantar. Vocês demoram 1 mês para tomar a decisão, para escolher, mas demoram 1 ano para poder implantar. Então a dificuldade nossa não é só desse lado, é como se houvesse aí um obstáculo que nos impede de colocar na prática o que nós visualizamos aqui na tela da nossa mente, de como é um ser feliz. Por exemplo, se eu faço uma visualização com vocês agora, eu peço que vocês se vejam como o melhor de vocês mesmos. Eu aposto que vocês facilmente vão ver isso. Agora eu digo, sejam. Aí vai ser duro. Aí vai ser difícil. Então, essa atitude, ou seja, essa mudança, atitude aqui a gente fala no sentido inglês, né? Attitude, que é como um padrão de pensamento, que é como uma forma de pensar diferente. Então, quando você tem uma forma diferente de pensamento, você sabe que a energia que você gastou para escolher as opções foi tão grande que não vale a pena não colocá-la na prática, mesmo que seja meio ruim. É melhor uma decisão mal tomada que nenhuma decisão tomada. Mas quando você trabalha na espiritualidade, a vantagem é que na espiritualidade essa opção, lembra? Quando você surgiu, a opção apareceu, a opção, você sabe que é essa. Você tem claro que é essa. E portanto, quando você vai implantá-la, você sente a força, o poder disso. As histórias que nos contam os fundadores de como nós mudamos para Mount Abu são para chorar, né? Tinha tudo muito frio, eles estavam numa zona, digamos, Rio de Janeiro, em Karachi, Paquistão, que é como Rio de Janeiro, quente, gostoso na praia. Agora estavam lá numa montanha, frio, dezembro, janeiro, gelado. Não tem nada, não tem comida. Durante de abril até outubro não tem comida lá. Eles vivem do que existe, do que eles guardaram lá, é o que eles podem comer. Então o fundador tinha que levar eles para passear e comer frutinhas silvestres, que é muito romântico, mas acho que não alimenta muito não. Era difícil. Uma das anedotas, não sei como é que falaria, é uma das coisas que aconteceram, anedotas, foi uma pessoa, uma das nossas professoras, deram para ela um melão bonito. Então ela decidiu mandar para a nossa sede lá. Ela não sabia como fazer por correio, então ela escreveu no melão um endereço. E ela foi no trem e colocou, esse era o trem, então ela colocou lá. E o melão chegou. Se alguém deve ter visto e decidiu, bom, eu levo lá. E entregaram lá. Então era muito difícil. Porém, a implantação foi boa e foi positiva. Nosso fundador tinha uma visão muito administrativa, ele criou vários departamentos, isso ajudou. Bom, eram 8 pessoas, acho que eram 8 departamentos, então. Ele também tinha uma visão muito familiar, muito de amor, né? Quando as pessoas iam para lá, ele tentava que essas pessoas se sentissem em casa. Até hoje, você vai para lá, todos lá tentam fazer que você se sinta em casa. Ele começou a criar essa energia positiva. E isso foi crescendo cada vez mais. Então, quando você toma a decisão na sua cabeça, é importante implantá-la com essa administração, com essa capacidade, mas principalmente com essa força espiritual, com essa energia positiva. Então esses 2 irmãos, lembra dos 2 irmãos? Já tinha esquecido, né? Eles decidiram, bom, a gente vai dividir a herança, mas como é que a gente faz? A nossa tradição de família é que só um dos 2 fica com a herança. Então como nós podemos fazer
Ou seja, não tem jeito, né? Seria muito difícil. Então eles decidiram, olha, vamos fazer uma coisa. Vamos dividir a herança da seguinte maneira. 2 pontos. Outra atitude. Existem momentos que você tem que manter o seu valor. Existem momentos que você tem que dizer, olha, até aqui chega. E normalmente as pessoas fazem isso agressivamente, cortando a outra pessoa. No meu Facebook, eu tinha pessoas do plebiscito apoiando sim e apoiando não. Era uma briga campal entre eles lá, mas tudo bem. Quando era algo fora do limite de qualquer dos dois, eu escondia. Essa é a beleza do Facebook. Você não gosta, você esconde. Não tem problema. Mas teve uma amiga que ela pôs uma expressão aí. Ela falou que esse país era tal coisa. E eu falei, olha, cuidado. Porque eu vivi isso que você está falando. Eu vivi essa situação. Eu posso te dizer que hoje eu vivo na Colômbia e não é assim. E isso abriu campo para que nós dois dialogássemos e conversássemos. Eu expliquei meu ponto de vista, ela explicou por que tem tanto medo. Ela explicou a fonte do seu medo. Um dos piores atentados na Colômbia foi a explosão da sede do escritório de inteligência da Colômbia nos anos, acho que foi os anos 80 ainda. 80 ou começos dos anos 90. E ela trabalhava nesse escritório. Todo mundo que estava aí praticamente morreu, acho que foram poucos sobreviventes. Porque o Pablo Escobar ele queria queimar todos os arquivos. E ela trabalhava aí. Ela chegou tarde porque dormiu. Ela era jovem ainda, dormiu mais da conta. Então não chegou. Se ela chegasse na hora, estaria morta ou estaria lastimada. Mas isso causou tanto impacto nela como se ela tivesse sido ferida. E até hoje tem isso. Então isso me ajudou a entendê-la. E essa é a atitude de enfrentar situações. Enfrentar não é brigar, enfrentar é entender, é compreender. É essa esportista, né, nos Olímpicos do Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que a outra caiu, ela foi e ajudou, e as duas foram lá. Ou seja, é essa atitude de enfrentar, isso é enfrentar. Enfrentar não é brigar, não. Ou seja, bom, eu fiz um erro. Bom, eu acho que ela pensou que foi um erro. Deixa eu fazer, deixa eu refazer. Ou eu tenho que manter minha posição, essa é a minha posição. Mas eu não tenho que brigar. É tudo o contrário, temos que dialogar, temos que conversar. Somos tão diferentes, né? Gandhi usava essa frase, olho por olho e o mundo ficará cego. E esse é o mundo que estamos criando, é um mundo onde tem ciclos de vingança. Então aqui no Brasil tiraram uma pessoa, querem tirar outra, e vão tirar outra, e vão tirar outra. Até quando? Até que não tenha mais ninguém. E chega um momento que você tem que entender que não, enfrentar a situação, proteger os seus valores, não pode nunca implicar que eu lastimo alguém, né? Que eu firo alguém, que eu causo problemas a outra pessoa. Jamais. Uma das histórias mais bonitas que eu conheço de conflitos está relacionada a um brasileiro, um japonês. E ele na Segunda Guerra Mundial era uma criança. Então ele foi ferido por uma bala. E ele estava numa ilha. E quem encontrou ele foi um soldado americano. Esse soldado viu o garoto ferido. Imediatamente pegou o garoto e foi em direção a uma ajuda, né? Um pronto-socorro, algo assim. Não sei como é que é o negócio lá. Mas ele foi levando. Nisso apareceu um soldado japonês. Esse soldado apontou a arma. Ele viu o soldado americano, mas viu o garoto. Estava ferido de bala. E ele entendeu qual era a história. Então o soldado japonês apontou a arma, olhou, viu a situação e seguiu adiante, foi para outro lugar. E deixou que esse americano fizesse o que ele tinha que fazer. Porque isso é realmente a atitude de enfrentar.
Quando você defende os seus valores e existe tristeza, existe rancor, é porque algo não saiu bem no processo. Porque se seus valores são tão importantes, será que você não foi capaz de explicar isso a outros? Será que você não foi capaz de contar a outra pessoa e compartilhar? Olha, realmente é duro talvez eu não aceite o que você quer, eu não aceite quem você é, eu não aceite o que está acontecendo, ou você não aceite como eu sou. Mas vamos conversar, vamos ver como nós podemos. Talvez não podamos aprender do outro, que é o caso da tolerância e adaptabilidade. Mas mesmo assim podemos pelo menos aprender a conviver, aprender a coexistir, aprender a estar com os outros, estar bem. Porque isso é importante para todos nós. Eu quero que vocês tomem um tempo agora. Quero que vocês olhem alguém daqui que vocês não conhecem. Só quero que pensem, vocês seriam capazes de tolerar essa pessoa? Adaptar-se a essa pessoa? Ou inclusive, ok, você é assim, eu sou assim. Somos diferentes. Não gostamos muito da... Eu não gosto da sua forma. Você não gosta da minha. Tudo bem. Vamos tomar um café. Não sei, podemos sentar pelo menos? Ou seja, não vamos entrar nesse tema talvez. Vocês seriam capazes, olhando aqui? Porque isso é importante, sabe? Isso é muito importante. Até os anos 40, os 50, havia uma preocupação que era subjacente. Ou seja, não era expressada talvez em palavras, mas a preocupação de todos os nossos antepassados era deixar um mundo melhor para os seus filhos. Ou seja, meu tio, ele comenta como ele não conheceu seus avós, meu pai não conheceu seus avós, minha mãe não conheceu seus avós, porque eles tiveram que trabalhar tanto, a vida foi tão dura, para que esses filhos tivessem uma vida melhor. Porém, já desde várias gerações, estamos legando aos nossos filhos, ou não tenho filhos, mas meus sobrinhos, ou algo assim, um mundo pior, muito pior. Um mundo com mais divisões, com mais complicações, menos verde, menos passarinhos. Estamos dando cada vez mais algo pior. Então temos que pôr um freio de mão aí no carro do tempo. Temos que parar um pouquinho. Temos que aprender a tolerar e a moldar quando seja possível aprender do outro. E se não é possível aprender do outro, tudo bem, a outra pessoa eu não gosto, puxa, tá, eu não compartilho, legal, tudo bem. A gente vai coexistir junto. Criamos acordos aí para como podemos trabalhar e existir bem, porque você vai mudar para onde? Para Vênus? Ou seja, esse é o lugar que você tem. Não sei se vocês viram a explicação do presidente de Tesla, não lembro agora o nome, ele e o fundador de SpaceX, não sei se alguém conhece, mas ele está planejando a colonização de Marte. E ele é muito claro dizendo que o primeiro grupo de colonos vão morrer, ou seja, alguns aí vão morrer. Ele é muito claro, porque eles vão ter que chegar lá e tirar água do chão, eles vão ter que criar comida do nada, vão ter que inventar ar. E vai ser muito duro. E eu penso, puxa vida, temos um planeta chamado Terra, que ainda tem tantos lugares, tanto espaço, que pode ser tão bem distribuído. É só uma questão talvez de conversar melhor, de ver como nós podemos coexistir bem. Duas atitudes mais. Mas lembra os irmãos lá? Eu deixei eles lá no oásis, abraçando. Foi abraço da TV Globo, né? Foi longo e tal.
seja, ficaram lá e tal. Mas o problema era que a gente faz com esse valor, né? Puxa, temos esse valor, essa tradição, a herança só vai para um dos filhos. E os dois se olharam e falaram: olha, algum dia tem que mudar isso. Algum dia nós temos que transformar. Mas vamos fazer algo. Em vez da herança ser distribuída entre nós dois, vamos pensar em algo além disso. Vamos ver o que mais nós podemos fazer com essa herança que nós vamos receber, que é muito dinheiro, muitas terras. Que outras coisas podemos fazer? Porque uma atitude importante entre nós é ser mais solidários. De fato, a aula da manhã hoje, não sei se algum de vocês puderam escutá-la, aqui temos aulas todos os dias de manhã, era sobre o tema da cooperação, o tema de ajudar-nos, de cooperar, de fazer o melhor que temos uns para os outros. De fato, esse é o segredo do sucesso em todos os lugares que existe sucesso, é que as pessoas cooperam. As pessoas vão, sentam e dizem: bom, o que eu sei fazer bem, o que você sabe fazer bem? Bom, a gente se junta e vamos ver o que sai desse processo. De fato, uma das coisas mais bonitas que está acontecendo no mundo é isso. É a intensa cooperação que está acontecendo. Tem muita tragédia, muita coisa negativa, mas por outro lado tem tantas pessoas criando algo, tem tanta gente: olha, eu tenho uma solução aqui. Será que alguém pode ajudar? Eu posso. Tudo bem, eu posso. E nós nos juntamos e fazemos algo que todo mundo dizia: não, isso é impossível, isso não dá, isso não vai acontecer de nenhuma maneira. Então, essa cooperação mundial que está acontecendo é uma atitude que nós, como pessoas, podemos desenvolver. E não só podemos, temos que aprender a desenvolver. E cada um vai fazer de acordo com seus valores. Algumas pessoas vão ajudar pessoas pobres, algumas pessoas vão ajudar pessoas ricas, talvez, algumas pessoas vão ajudar pessoas com problemas emocionais, o que seja. Mas todos nós temos algo para fazer a outra pessoa. Todos nós temos algo para fazer e ajudar alguém mais. Eu nunca quis servir a outras pessoas. Eu nunca pensei que eu estaria um domingo à tarde dando uma palestra. Eu nunca pensei que eu quisesse ajudar a outras pessoas. Mas quando eu estudava, eu fui militar, fui da Força Aérea, estudei na escola, que é o colegial. Eu fui detido um dia, fiz um erro. Lá, qualquer erro, você põe um sapato do lado esquerdo, já era detido. Então era fácil. Eu fui detido um dia. E a detenção nossa, o castigo, a punição, foi que todos os detidos tivemos que ir a um orfanato. Entreter as crianças. E aí você vê os diferentes valores, né? Teve um cara que imediatamente colocou a cara de palhaço e estava feliz. Eu olhava, de jeito nenhum. Mas eu preferi levar crianças aqui no meu ombro e sair brincando por aí. E de repente eu descobri, puxa vida, é algo tão simples. E não era tanto o fato deles ser órfãos. Estavam todos gordinhos aí, todos morenos. Pô, não sei. Você imagina um órfão aí, todo assim, pobre. Não, eram pessoas, eram crianças muito bem cuidadas. Eu pensava, puxa, que lindo é poder dar algo que você tem, que você possui. É uma das sensações mais, em espanhol diríamos, sanadoras, né? Ou seja, que curam, que aliviam, né? Que dão uma experiência de que tudo está bem para você. Porque vivemos num mundo que cada vez somos mais e mais egoístas. Eu imagino que no Brasil deve ter mais gente vivendo sozinha que há 10 anos. E cada vez pessoas com menos amigos. Esquece os amigos do Facebook. Eles não vão no seu funeral, eles não vão nem no seu aniversário, nada. Esquece eles. É legal, é gostoso, mas
Não funciona desse jeito, não. Moramos num mundo onde essa é uma tendência crescente. Pessoal, todo mundo sozinho, todo mundo isolado no seu próprio mundo. E isso faz com que a nossa sociedade, que foi criada com base em tribos, com base em pessoas que nos uníamos, vai também esfarelando diante dos olhos, vai desaparecendo diante do que nós vemos. Essa atitude, essa capacidade, o poder de cooperar, não significa que eu vou ajudando todo mundo, mas significa que eu vou procurando dar algo a alguém. Porque sabe, quando você dá algo a alguém, sem querer querendo, você descobre que você tem algo mais do que você mesmo imaginava. Que eu fui o que eu entendi nessa brincadeira no orfanato. Eu descobri que eu tinha uma capacidade incrível de ajudar as pessoas, que eu nunca tinha pensado que eu podia. E se eu tenho essa capacidade para ajudar outras pessoas, isso está em mim. Ou seja, que eu sou tão bom que eu posso ajudar outras pessoas. Sou tão capaz que eu posso ajudar outras pessoas. Já pensaram nisso? Quando alguém coopera com outra pessoa, está dizendo ao mundo inteiro: olha, gente, isso é meu. Ou seja, eu tenho isso. E o lindo é que o que você dá para os outros aumenta em você. Nunca diminui. Porque você aprende a usar isso mais. Você aprende a crescer mais. Uma das grandes amigas que eu consegui na Colômbia é uma mulher bem especial. Ela, quando tinha 10, 12 anos, sofreu uma doença e ela ficou 10 anos paralisada sobre uma mesa. 10 anos. Ela ainda não pode correr, não pode fazer coisas, mas já caminha pelo menos e tudo. Ela não pôde ter filhos, por isso ela só tem 10 filhos. Porque ela tomou a decisão de que ela queria outro tipo de vida. Ela não seguiu as suas amigas, que eram todas da High Society, da alta sociedade. Ela decidiu usar esses contatos da alta sociedade para criar uma fundação de mulheres que vendem nos semáforos coisas, criar uma fundação de estimular o empreendimento nas mulheres. Por isso ela adotou homens jovenzinhos, uma só menina, todos os outros homens, porque ela queria mostrar a esses homens como era cuidar de uma mulher. Hoje esses já são gerentes de empresa e tudo, ela já é avó. E é engraçado porque você a vê junto com o seu marido, soma os dois e vê os filhos e pensa que são deles. E na verdade são. Talvez biologicamente a coisa foi diferente, mas saíram do ventre e do coração. E eles estão aí. E essa foi uma atitude de cooperação gigantesca. Talvez alguns desses garotos iam ser ladrões, talvez algum desses garotos iam estar em vidas muito piores, mas eles encontraram uma casa cheia de amor. Muita lei, muita regra. Ela é descendente de alemão, ela é toda organizadinha, mas todo esse amor, toda essa energia positiva teve o seu efeito. Todos nós temos essa atitude de cooperação. Vamos ser diferentes na hora de cooperar. Alguns vão pôr cara de palhaço. Isso é fantástico. Não é para mim. E tudo bem. Cada um de nós é diferente. Mas é importante que entendamos que se não cooperamos, sabe o quê? Não temos. O que eu não estou dando para o outro, realmente eu não tenho. Posso me enganar. Posso dizer que eu sou um super profissional e trabalhar na Paulista, onde seja o lugar chique hoje em dia, Brigadeiro, talvez, não sei como é que é. Mas na verdade, eu não tenho. Uma das pessoas mais ricas do mundo deixou de ser uma das mais ricas do mundo, justamente porque ela doou muito. E sabe o que? Não importa. Ela tem mais dinheiro, muito mais que o suficiente que ela precisa. Para ela, sua família, ou seja, tudo o que ela precisa e muito mais.
E ela continua dando. E dinheiro é só um fator. Podemos dar sorrisos, podemos dar abraços, podemos ensinar a outros nossos talentos algo do que temos. Então os dois irmãos decidiram dividir a sua herança, distribuí-la, não tanto entre gente pobre. Eles decidiram outros critérios, de acordo com seus valores, que eram bem diferentes entre os dois. Mas eles decidiram pegar a parte deles, obviamente, uma parte boa, interessante, que pudesse dar para os seus filhos, etc. Mas eles decidiram distribuir para outros. E aí aconteceu algo muito interessante, porque eles encontraram um sábio. E esse sábio era amigo do seu pai. Tinha ido à viagem, voltava de uma peregrinação. E ele contou que, na verdade, o caminho da justiça que o pai falou deles era quando eles são capazes de chegar a esse ponto onde você está feliz com você mesmo. Porque a verdadeira justiça não é tanto cortar a criança em 2 pedaços, que era a famosa ideia, né? Mas a verdadeira justiça é que a criança esteja feliz com alguém. Que isso aconteça bem. E aqui está no coração essa energia que é necessária. Então os dois agradeceram o sábio e foram a desfrutar sua herança, muito felizes. E assim acabou a história. The end. Mas a última atitude é importante, porque é uma atitude que eu vou agora casar com a meditação, que é a atitude de que tudo em algum momento termina. Só que num conceito espiritual nada termina, tudo é eterno. Então como funciona? Na verdade, as coisas não terminam, mas chega um momento que você tem que revisar o que aconteceu. Você tem que fazer um alto inner caminho, deter-se um momento, parar, entender o que aconteceu e aprender, ensinar, ganhar, compartilhar, fazer algo com isso. Celebrar, se é festa, vamos. E se é meio triste, talvez seja a hora de entender, puxa, o que aconteceu realmente? Deixa eu ver que isso não aconteça de novo. Deixa eu ver que seja melhor a próxima vez que aconteça, se acontece. Então temos uma última atitude, que é a atitude de empacar, sabe quando você empaca a maleta, empaqueta, como é que fala em português? Quase, né? Empacotar, quase. Então, quando você empacota algo, você realmente tem o cuidado de ter as coisas que você vai precisar, mas principalmente você joga fora as coisas que você não vai usar. E essa atitude de empacotar é, na verdade, esse processo de colocar ponto final e de perdoar as situações que aconteceram e de seguir adiante. Na Colômbia eles estão falando muito sobre o perdão, e é incrível, a maior parte das vítimas da violência colombiana foram capazes de perdoar, a grande, vasta maioria. Um dos exemplos mais fortes é uma mulher chamada Pastora. Se vocês sabem espanhol, podem comprar, tem um livro chamado Perdonar lo Imperdonable, Perdoar o Imperdoável. Então eu conheci a autora, é uma jornalista muito famosa lá na Colômbia, na América Latina ela é famosa, Cláudia Palacios. E ela narra a história de Pastora, cujo filho foi assassinado. Ela, nessa tragédia, enterrando o filho e tudo, ela encontrou um homem jovem, ferido na rua. Ela recolhe esse homem e o leva para o quarto do filho. Cuida dele, limpa as feridas e tudo. Quando ele acorda, ele vê a foto do filho e diz: "Mas eu pensei que eu tinha matado esse cara." E pois a filha dela, a irmã do jovem, queria fazer algo terrível com esse garoto, você pode imaginar. Ele estava ferido, podia aproveitar dele. Mas essa mulher pastora decidiu não. Tudo bem, ela já não vai cuidar dele, né? Mas ela deu um dinheiro para ele tomar um táxi e ir até o hospital e ser cuidado.
Porque de alguma forma ou outra você tem que fechar o ciclo. Você tem que sanar o seu coração. Eu moro num país de heróis, sabe? Quando Hollywood descubra a Colômbia, vão ficar lá por toda a eternidade. Porque as coisas que aconteceram lá, nossa senhora, ou seja, são coisas que você nem pode imaginar. Quase tudo estava escondido porque você não podia falar. Era perigoso. Agora já pode expressar. Mas o que eu mais aprendi dessas pessoas que estão perdoando e perdoando e perdoando é que você nunca realmente perdoa o outro. Você nunca realmente perdoa as situações. O que você está fazendo é liberando-se para poder seguir o seu processo. Talvez a outra pessoa nunca experimente esse perdão. Talvez a outra pessoa nunca aceite. Mas quando você perdoa, você limpa, você solta dessa situação. E você abre oportunidade para outro ciclo. Porque nessa eternidade os ciclos se fecham, mas abrem outros. E muitas pessoas estão ainda agarradas nessa, eu falo, a síndrome da Vila Maria, sabe? Dessa coisa aí de vingança, de que ela me foi e fez um problema lá no meu jardim há 14 anos e 13 meses e 12 meses. Eu ainda lembro disso. Eu não vou falar com ela. Essa coisa de ódios e rancores e problemas, sabe? Sim, já ouviram ou não? Ou é só eu que conheço essas histórias? Tem muito, tem muito. Na Colômbia eu aprendi, fofoca mata, ou seja, realmente lá a guerrilha sabia se alguém era rico ou pobre pelas fofocas e sequestravam pessoas só baseado em fofoca. E a gente tem que aprender a fechar os ciclos. Temos que aprender que quando termina algo, puxa, terminou, acabou, tchau. Isso não vai voltar. E se volta, não volta igual. Muda. Então nunca mais eu vou ter essa experiência de novo. Então essa experiência foi tão valiosa. Deixa-me aprender com ela. Deixa-me aproveitar essa lição que a vida me deu. Porque a vida gasta muito ensinando-nos. Sabe, os professores da vida cobram muito caro. Os professores do Brasil ganham muito bem, me disseram, né? Tem salários excelentes e tal. Então os professores da vida têm salários ainda mais altos. E temos que aproveitar essas lições que nós recebemos. Porque, do contrário, quando você vai usar esse potencial enorme que você tem? Se você está aí, sabe, como uma mula aí, teimosa, que não quer mover no tempo, pensando ainda no tempo que tal coisa aconteceu, que como que era, que antes não era assim, agora é assim. Já acabou o ciclo. Terminou. Fechou. Abra o outro. Porque enquanto nós não fechamos um ciclo, como que mentalmente ainda não estamos abertos para experimentar novas coisas. E a vida tem coisas muito bonitas para dar para você. Ou seja, a vida tem coisas fabulosas que quer mostrar-lhe. Quer mostrar que aí está, olha, isso é fantástico. Mas você está olhando tanto o lado negativo que você nem vai perceber que isso, tão bonito, aconteceu. Então, essa é a última atitude, empacotar. Aprender a fechar a mala. Tchau. Vou embora. Talvez eu volte. Se eu volto, serei diferente. Já não serei a mesma pessoa. Então, o que eu aprendi? O que ficou? O que é negativo? Eu não quero. Não preciso. E aí eu vou seguindo. Porque eu aprendi muito com todas essas pessoas que eu conheço na Brahma Kumaris. Eu levo mais de 30 anos aqui.
E uma das coisas mais valiosas que eu aprendi é não ficar aí na mesma coisa, que as coisas mudam e mudam rápido. E tudo bem que mudem, deixa eu mudar com elas, deixa eu seguir. E o que é positivo vai continuar na minha vida. E o que é negativo eu não preciso levar, não tenho por que levar. Se eu não tenho força para jogar fora, pois eu coloco no bolso depois. Sabe quando você come algo e não tem onde jogar fora, né? Você coloca no bolso, não é verdade? Ou pelo menos na minha época. Hoje em dia eu vejo que o pessoal joga na rua, né? Mas na minha época eu colocava no bolso. Eu lembro que uma vez fiquei quase um dia inteiro com algo no bolso. Tudo bem. Você encontra o lixo, agora eu jogo fora. Às vezes você não tem capacidade para jogar fora essa tristeza. Essa pessoa me causou tanto problema. Sabe como na novela da Globo, essas coisas aí bem... eu não posso esquecer. Tudo bem, coloca no bolso. Mas segue. Mova-se. Porque enquanto eu não me movo, outras pessoas estão olhando. E elas também ficam agarradas na mesma coisa. Ou em outras coisas parecidas. E ensinamos, não só estamos dando aos nossos filhos e sobrinhos um mundo pior. Estamos também dando a eles rancores e coisas negativas. Ou seja, estamos ensinando a eles coisas que eles nem precisavam saber. Porque já terminaram, já aconteceram. Então é hora de quebrar o ciclo, de empacotar as coisas. Essas são as 8 atitudes, ok? Resumindo, introspecção, lembram? Esse estado de reflexão interno, entrar dentro de você. Isso faz com que você descubra algumas coisas de você que antes você não sabia. Tolerância é amoldar-se, adaptar-se às situações. São 2 atitudes para conviver com outros, para enriquecer-se aprendendo. A tolerância você fica firme no seu ponto de vista, mas você escuta, você vai aprender algo. No adaptar-se, os 2 aprendem o um do outro, porque é aceitar. Tomada de decisão, que são 2 atitudes, né? Uma é discernir, digamos, escolher entre as várias opções. Outra é implantar essa escolha na realidade. Depois você tem que enfrentar às vezes as coisas e proteger os seus valores, mas sem ser agressivo, conversando, dialogando, entendendo que outra pessoa é super diferente de você e tudo bem, vivemos juntos. Atitude de cooperar, de criar essa energia tão bonita e de empacotar, terminar. E assim empacotamos a palestra. Bem? Então eu quero fazer uma meditação com empacotar especialmente, cooperar, um pouquinho de cada coisa. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar algo antes? Porque depois não vamos ter tempo tanto. Questão familiar, que é muito difícil. Ok. O tema familiar, eu estava com a minha família ontem e hoje, então sim, é complicado, é complexo. Eu tenho uma irmã, pois grande parte da minha família, infelizmente, é corintiana. Mas tenho pelo menos um cunhado que se salvou e é São Paulino. Então, pareceu muito bonita a atitude dele, porque a minha irmã lavou o cérebro do meu sobrinho, tornou ele corintiano também. Então o garoto é corintiano, é esse fanático, fervoroso. Então meu cunhado, por amor, colocou uma camisa do Corinthians. E tomou foto com a camisa. Tomou foto e tudo. Eu falava, pode ser um gesto até bobo, né? Mas tem uma palavra especial aí, que é amor. Quando você ama o outro, puxa vida,
Talvez o que falta nas famílias em geral, e é todo esse processo de individualização que está crescendo tanto, que é natural. Tem um estudo, vocês podem entrar na internet, tem um estudo sobre as famílias asiáticas, que são famílias fechadas, e como aumentou o número de pessoas morando sozinho. Ou seja, isso é mundial, é uma tendência gigantesca, que alguém um dia talvez explique, talvez não. Mas uma das razões é que falta que as famílias tenham esse amor incondicional que a gente espera do nosso familiar. Puxa, meu chefe vai me julgar bastante. Amanhã é segunda-feira, pior. Puxa, meu vizinho vai reclamar de mim. Muito. Eu até aceito que o cachorrinho reclame. Mas, puxa, a minha família, tudo bem, reclama, mas que pelo menos eles tenham esse amor por mim. Que eles, pelo menos, toda a minha família tem que ter essa esperança que todos temos, e que a família aceite o que você é, o que você escolheu, quanto você escolheu. Então, talvez não é tanto uma questão de atitudes, é trabalhar mais nesse amor incondicional. Porque, poxa, a mãe, tudo bem, até os 18 anos cria os filhos, né? Mas quando já tem 40 anos, já não tem muito. Aí é aceitar a realidade, aprender a aceitar isso e ter esse amor. Em muitos lugares, o que está acontecendo é que as pessoas consideram as pessoas com quem trabalham sua família. De fato, eu estava trabalhando agora e todos diziam: família, olha isso. Eu não disse nada, mas eu falei: vocês não são minha família. Mas é assim que o pessoal vê. Porque existia muito mais incondicionalidade entre nós. Havia o espaço de falar: puxa, eu errei, olha o que eu fiz, que bobagem é. Ah não, tudo bem, olha, faz essa coisa, isso, corrija. Ah, legal, obrigado. E na família: olha, eu errei, que bobagem. Você sempre erra mesmo, você sempre faz isso. Então o que as pessoas esperam é essa incondicionalidade. Bueno, vocês sabem o que é. Incondicionabilidade, não? Algo assim. Onde você tem esse espaço para ser. Porque a família já deixou de ser escola depois de um momento. Já não é para ensinar tanto. Então minha sugestão, para os problemas familiares que vêm de antes, de ancestros e tal, é começar a trabalhar isso. Mas eu li um texto muito bonito. Eu não sei se é verdade, mas parece que é verdadeiro. Dessas coisas que chegam por internet, né? Onde o marido discutia com a esposa todo dia, algo que aqui não acontece, mas discutia todo dia com a sua esposa. E chegou um momento que o marido estava tão chateado que ele chorou. Pô, chorou no chuveiro, né? Para que não pense em nada, né? Então chorou lá e tal. Então ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso mudá-la. Eu vou ter que mudar eu. Então, quando eles foram a dormir, ele olhou para ela e falou: o que eu posso fazer para tornar o seu dia melhor? Claro, foi uma briga tremenda aí. que você acha? Que tô mal? Mas ele insistiu com a pergunta, manteve. Até que em algum momento, e poderia ser o contrário, tal, você poderia ser a esposa fazendo isso, mas tudo bem. Até que um momento ela foi e falou: vai, limpa a cozinha. Ele levantou e foi e limpou. E ao dia seguinte fez a mesma pergunta, ela falou: limpa a garagem. Ele limpou. Até que chegou um dia em que eles puderam dialogar, onde as defesas baixaram, né? As armas baixaram. Eles puderam conversar. E aí ela começou a perguntar: como eu posso tornar o seu dia melhor? E ele também. E para isso somos família. Para tornar o dia do outro melhor. Para tornar essa vida que às vezes tem sabor de brócolis aí, com um sabor mais de sorvete, mais gostoso, mais doce. Já sabem que eu não gosto de brócolis, acho que adivinharam, né? Sabe, ou seja, falta esse ponto. Podem pôr Giló, que vocês não gostem como exemplo. Mas sabe, tem esse ponto onde nós, como família, como amigos, estamos juntos nessa jornada pela vida para fazer o dia do outro melhor.
Então, às vezes também não é só tá fazendo coisinhas e tal, mas conversar, dialogar. Olha, o diálogo ajuda, conversa ajuda, ou às vezes nem conversar, às vezes estar com a outra pessoa, ficar aí, desligar o celular um momento, pôr no bolso. Só isso já seria muito legal.